E para o trabalho de hoje, eu estou usando uma lã Contex 434, tá? É um fio 50% acrílico, 45% algodão. A indicação aqui do fabricante é que use agulha de número 3 ou número 5, tá? Eu estou usando a agulha de número 5, aqui é uma agulha de alumínio, tá? Para fazer a amostra, eu coloquei 20 pontos na agulha e teci por 20 carreiras. Você tem dificuldade aí de colocar pontos na agulha, eu deixei vídeos aí no canal que você pode consultar. Teci por 20 carreiras. As carreiras são carreiras contadas direito a avesso, então se eu contar aqui pelo lado dos pontos meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aqui embaixo, ó, 20 aqui. Se eu contar pelo lado dos tricôs, vai ser aqui nesse carocinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Vamos medir aqui para saber quanto eu tenho de largura nessa amostra. Eu estou usando uma régua aqui, mas você pode usar fita métrica, trena, metro que você tiver aí. Ó, com 20 pontos, sem esticar o trabalho, eu estou tendo em torno de 10 centímetros de largura. De altura, eu estou com 8 centímetros. Então, com 20 pontos e 20 carreiras, eu fico com uma amostra de 10 por 8. Eu fiz a medição para fazer a gola, porque tem amiga aí que me pediu para ensinar a fazer a gola no tricô tubular. Eu fiz o cálculo aqui por mim, de que uma gola boa para mim vai ter 60 centímetros. Então, quantos pontos eu vou precisar colocar na agulha para ter uma gola com uma circunferência de 60 centímetros? Aí, com essa instrução aqui, você pode medir gola, blusa, saia, vestido, porque essa vai ser a mesma orientação, saber quantos pontos eu vou precisar para tecer a minha peça, tá? E aí, isso vai mudar de acordo com a agulha que você vai usar e com a espessura do fio, tá? Se eu estiver usando um fio menor e uma agulha mais fina, provavelmente eu vou precisar de mais pontos e mais carreiras, tá? Então, nesse caso aqui, agulha número 5 e fio Contex 434, vamos ver quantos pontos eu vou precisar colocar na agulha para ter 60 centímetros. Se com 20 pontos eu tenho 10 centímetros, 20 pontos eu vou ter que calcular quantos eu vou precisar em 60 centímetros. 10 centímetros é uma parte dos 60 centímetros. Então, eu vou multiplicar essa quantidade aqui por 6. 20 vezes 6, eu tenho quanto? 20 vezes 6 vezes 20 pontos, assim fica melhor. Eu divido 60 em quantidades de 10. Eu vou ter 6. 6 vezes 20 pontos. 2 vezes 6, 12. Então, eu vou precisar de 120 pontos para ter 60 centímetros. Porém, a gente vai fazer aqui o cálculo de esticar esse fio, dele ajustar o corpo. No caso de saia, vestido, blusa. Então, eu vou medir os 120 pontos e vou diminuir 6 centímetros. 6 centímetros vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou medir 120 menos 12.
Conseguiu entender? Aqui, depois de ter feito o cálculo, no meu caso aqui, com a medida de 60 centímetros de circunferência para a gola, eu fiquei com 110 pontos. Eu já coloquei os pontos na agulha. Tem aí no canal as formas mais fáceis de colocar os pontos. Eu dividi aqui em duas agulhas, a metade para cá, a metade para lá, lembrando sempre que na técnica tubular você tem que ter quantidade pares de pontos, tá? Agora eu vou fazer aquele processo de passar esses pontos todos para uma agulha só para a gente tecer na forma tubular, tá? Eu vou pegar um ponto dessa agulha e um ponto dessa até completar aqui todos os 110 pontos, tá? Tô usando aqui uma agulha bem mais fina que a agulha do trabalho e o processo é de repetição. Pego um ponto aqui dessa agulha e outro ponto dessa agulha de cá, tá? Ó, um ponto da agulha aqui, um ponto dessa agulha de trás, um ponto da agulha de frente, da frente, uma da de trás, um da agulha da frente. A imagem fica meio embaçada aqui, mas esse processo já tem vídeos aí no canal com toda essa explicação, tá? Vou continuar aqui até concluir a quantidade total. E depois de fazer todos os ajustes aqui da quantidade, eu comecei a tecer em barra 2x2 e o início aqui do tubular é o início aberto, já que a gente vai fazer uma gola, tá? E nessa técnica aqui, desse jeito você pode fazer blusa, pode fazer saia, vestido, cropped também, tá bom? E aí eu teci algumas carreiras, eu vou tecer a última aqui com você que ainda não sabe fazer o tubular 2x2, mas até aqui tem 9 carreiras, tá bom? E tendo dúvida, tem mais vídeos aí no canal da técnica tubular e você pode acompanhar aos poucos. Agora é tecer a quantidade de carreiras. Então, voltando aqui ao nosso trabalho, eu coloquei então 112 pontos, depois de fazer todos aqueles ajustes de tamanho, de contagem, também para ajustar a quantidade de ponto para eu conseguir fazer barra 2x2, tá? Lembrando que a proposta é fazer uma gola, nesse caso aqui eu medi por mim, ela tem que ter no mínimo 60 centímetros de circunferência. Se você for fazer para você, você vai ajustar a largura que você quer, tá? E aí no início do vídeo eu expliquei como fazer esse cálculo. Então, agora nós vamos tecer a última carreira dessa gaita aqui, que a minha proposta é começar com 10 carreiras no ponto barra 2x2, 2 pontos em tricô, 2 pontos e meio. Para você que chegou no canal aqui agora e não aprendeu nada a respeito da técnica tubular, tem uma playlist ali, tá? Aí no canal. E para você que já viu os vídeos, mas para recordar como se faz a barra 2x2, na técnica tubular a gente tece um ponto e passam sem fazer. Passam sem fazer e tece o seguinte, desculpa. Esse aqui é do lado de trás, então eu passo sem fazer. Teço o segundo ponto em ponto tricô. Vou passar o seguinte sem tecer e vou tecer o outro, no caso o terceiro ponto, em ponto tricô. Eu já fiz os 2 pontos em tricô. Agora eu vou passar o ponto sem tecer, que é do lado
de cá, vou laçar o fio para trás, vou passar o fio para trás e vou tecer o ponto meia. Trago o fio para frente, passo para trás, passo sem tecer o ponto, né? Falei passo para trás, mas é passar sem tecer o ponto de lá. Agora, passo o fio para trás para tecer o ponto meia. A sequência vai se repetir. Um sem tecer, um sem tecer, um ponto tricô, um sem tecer, outro ponto tricô, um ponto sem tecer, passo o fio para trás, teço o ponto meia, passo o fio para frente, outro ponto sem tecer, passo o fio para trás, teço o outro ponto meia. Vamos repetir a sequência: um sem tecer, um em tricô, um sem tecer, outro em tricô, um sem tecer, um ponto meia, um sem tecer, outro ponto meia, tá? E dessa forma eu vou até completar esse lado da agulha. Quando eu tiver aqui, eu volto para mostrar como a gente faz essa virada aqui, tá bom? E voltei aqui no final da carreira desse lado, ó, teci um ponto meia, vou passar um sem tecer, passo o fio para trás e teço o segundo ponto meio. Agora eu vou virar a agulha, vou tecer o último lado dessa 10ª carreira aqui, tá? A sequência é a mesma que a gente fez do lado de lá. Passar um sem tecer, do lado de lá a gente terminou em meia. Aqui a gente começa em tricô. Um tricô, um sem tecer, outro tricô, um sem tecer, fio para trás, um ponto meio, fio para frente, um sem tecer, e exatamente a mesma coisa até aqui. Aí a gente termina a 10ª carreira, tá? Como é só repetição, eu vou terminar aqui e volto com vocês para a gente começar agora a fazer o ponto liso, que seria o comprimento, né, da nossa gola. No caso aqui é uma gola, mas eu quero mostrar um segredinho para vocês nesse mesmo trabalho, como você pode fazer outras peças, tá bom? Teste o seu aí, a gente volta aqui, eu volto aqui para a gente se encontrar no final dessa 10ª carreira em ponto gaita. Terminei então a 10ª carreira. Lembrando, se você quiser fazer a sua gola toda em barra, é só você seguir daqui, tecendo quantas carreiras você achar necessário para a sua gola, tá? Se você quiser fazer uma gola mais rechonchuda, né? Você aumenta a quantidade de pontos, mas no meu caso, assim, bem justinha já... Bem justinha não, vai ficar mais ou menos larga em mim, dá para passar pela cabeça, ó. Agora é o comprimento, nós vamos tecer o comprimento. Quantas carreiras você quer tecer? Isso é opcional, tá? Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou aproveitar esse trabalho para ensinar como a gente põe listas de outra cor, tá? Antes de colocar as listas, eu vou tecer aqui umas 10 carreiras, agora só tecendo ponto tricô, porque o direito vai ser esse lado de cá. Então, se eu teço em tricô aqui, esse lado aqui vai ser ponto meia, tá bom? A minha gola, no caso, aqui, nesse exemplo até aqui, vão ser 10 carreiras em ponto barra 2 por 2. Eu vou tecer aqui umas 5
6, 8 carreiras, eu vou analisar aqui. Em ponto tricô, todos os dois lados eu vou tecendo em ponto tricô e depois eu volto para botar a lista, tá? Ó, tecer tudo em ponto tricô, fica mais fácil ainda de tecer do que fazendo 2 por 2, vai ser um ponto sem tecer, um ponto tricô, um 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 sem tecer, outro em tricô, sem tecer, um tricô, sem tecer, um tricô, um sem tecer, um tricô. E é essa sequência até quantidade de carreiras que você quiser. Agora aqui no lado direito, né, que nós tecemos pelo avesso, eu vou ter tudo em ponto meio, tá bom? Vou tecer algumas carreiras e volto aqui para o vídeo não ficar muito longo.